1 Coríntios capítulo 13, do versículo 8 ao versículo de número 13. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Pai eterno, mais uma vez estamos diante da tua palavra, Senhor, e queremos, segundo o teu propósito, a tua vontade, Senhor, entender, Senhor, essa porção da tua palavra, Senhor. E eu oro para que o Senhor possa trazer entendimento, desejo e a capacitação para pôr em prática o que vamos aprender nesta noite, ó Deus. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa série e hoje nós vamos chegar à última parte da nossa série envolvendo o atributo do amor de Deus. E o texto que eu usei para poder explicar melhor, de maneira mais aprofundada, esse atributo do amor de Deus, foi esse capítulo 13 do livro de Coríntios, de 1 Coríntios. Nós vimos que na primeira parte, a superioridade do amor de Deus em relação aos demais dons, do versículo 1 ao versículo 3. Do versículo 4 ao versículo 7, nós vimos as características do verdadeiro amor, ou do amor ágape, do amor sacrificial. E depois, para finalizar, nós temos aqui nesses versículos, o apóstolo descrevendo aqui, irmãos, o caráter permanente do amor de Deus, em relação aos demais dons que são passageiros. O amor de Deus dura para sempre, enquanto outros dons e virtudes que são concedidas a nós irão acabar. Um dia irão acabar. Alguns já acabaram e outros um dia também vão acabar. O que vai permanecer é o amor, que se manifesta de uma maneira muito real e prática e íntima por meio de Jesus Cristo. Então nós temos aqui este texto para nós tentarmos entender. A primeira frase, ela é muito radical, ela é muito forte envolvendo o amor de Deus. O texto aqui diz: o amor nunca falha. Algumas versões você vai encontrar: o amor nunca acaba. Todas elas têm o mesmo sentido. O amor nunca falha, o amor nunca acaba. O amor ágape é descrito como uma graça permanente e perpétua que se estende por toda a eternidade. Esse é o amor de Deus. É o caráter, ele é superior, ele tem características diferentes, especiais, e aqui nós vemos ele sendo destacado como algo que não acaba, que não falha, que não cai. Se você for buscar o texto, a língua original, o falhar aqui envolve não cair. Você tem alguém em pé e ele permanece de pé e não cai. Vem algum vento, vem uma tempestade, mas permanece em pé. Enquanto outras coisas, embora muito boas, vão cair, vão deixar de existir ou perecer, porque já não tem mais utilidade, o amor de Deus vai continuar em pé, durando eternamente. Diferencia-se radicalmente de dons extraordinários. Novamente, Paulo vai finalizar esse capítulo descrevendo o quanto que o amor ele é diferente dos demais dons extraordinários. Ele vai falar de 3 dons específicos: profecias, línguas e o conhecimento, que foram concedidos para a edificação temporária da igreja na terra. Então, profecias, línguas, conhecimento. Um conhecimento extraordinário, né, irmãos? Não é o conhecimento como nós temos aqui de ler um livro e extrair o conhecimento pela nossa mente.
O conhecimento que Paulo se diz aqui também é um dom extraordinário, onde a pessoa recebia revelações da palavra, entendimentos da palavra de maneira sobrenatural. No céu, os dons cessarão, pois o amor se revela como elemento essencial e permanente da comunhão com Deus. Hoje, você consegue imaginar a sua vida sem fé? Você conseguiria permanecer em Deus sem fé? Jamais. Você não entra sem fé e você não sai sem fé. No entanto, a fé vai acabar um dia. Vocês sabiam disso? Paulo está tratando desse tema até polêmico, né? A fé vai acabar um dia? Não acredito. Vai acabar um dia. Ela é uma ferramenta temporária, assim como outras coisas. Profecias. Um dia também vão acabar a necessidade das profecias. E é isso que Paulo quer tratar com os irmãos, destacando sempre a importância do amor de Deus. E nós já estudamos, irmãos, que nós, ao recebermos o amor de Deus, somos chamados a manifestar e expressar esse amor que transborda em nós. E todas as características do verdadeiro amor, sofredor e benigno, que são as duas bases, nós vimos, né? Isso. E depois Paulo escrevendo tudo que não é amor. E aqui ele vai finalizar de uma maneira muito poderosa e grandiosa esse tema. Então ele vai começar fazendo essa comparação. O amor nunca falha. Mas e os dons, Paulo? O que vai acontecer com eles? Olha o que ele diz na sequência do versículo 8. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Notem a gravidade das palavras. Os termos são radicais. As profecias serão aniquiladas, extintas. É isso que ele diz. É um termo muito duro que ele diz para poder comparar uma coisa com a outra. A profecia vai ser algo que vai ser aniquilado. A profecia, ela funciona tanto na predição de acontecimentos futuros, quanto na interpretação imediata das Escrituras. O culto da igreja primitiva, ele era um culto um pouco diferente do que nós temos hoje, meus irmãos. Eles não tinham o Novo Testamento ainda escrito, completo, estava sendo escrito pelos apóstolos, pelos homens de Deus. Durante um culto, então, ia se levantar um irmão, ou até mesmo uma irmã, que tinha o dom de profecia, iria descrever algo que acontecer no futuro. Ou então, iria trazer uma profecia envolvendo o entendimento das Escrituras, porque eles ainda não tinham a palavra de Deus escrita. Então, esse era o propósito desse dom. Só que o caráter dele era transitório, já que sua finalidade era edificar a igreja enquanto permanece neste estado de imperfeição. A profecia ela tem uma finalidade, irmãos, adaptada. Ela é algo que se encaixa na nossa imperfeição. Nós estamos aqui vendo uma obra acontecendo diante dos nossos olhos. O que é uma obra? Imagina uma reforma, uma casa sendo construída. Você vai ver lá as paredes, mas paredes sem pintura. Às vezes sem o cimento, sem o reboco, só os tijolos. Você vai ver talvez o concreto, né? As vigas, as colunas, o alicerce. Você está vendo uma casa finalizada ali? Não. Uma casa que está passando por um processo de obras. Está sendo construída. Quando nós vemos o reino de Deus, irmãos, nós temos que ter essa compreensão. Você vai ler a Bíblia, do comecinho da Bíblia de Gênesis, Apocalipse, o que você lê? A história da obra de Deus sendo executada no mundo por suas mãos, usando a igreja, usando homens e mulheres. E como Deus usa, como Deus faz essa obra? Uma das maneiras é dar dons. E Deus forneceu dons extraordinários à igreja no começo do século. E esse dom de profecia, ele foi e é muito importante para nós. Hoje nós não vamos ver, irmãos, biblicamente falando, ninguém se levantando aqui para poder revelar algo misterioso que não está na palavra. Toda vez que isso acontece, vocês sabem o resultado. Heresias, seitas são construídas em torno de supostas profecias extrabíblicas. No entanto, nós nos servimos de profecias, mas quais profecias? As que já foram escritas na palavra de Deus. Você pode ir lá no Antigo Testamento e você vai ter profecias, por exemplo, que apontavam para a primeira vinda de Jesus. Você abre a tua Bíblia no Novo Testamento que você percebe o cumprimento delas. Você vai ler no Novo Testamento profecias envolvendo a segunda vinda de Jesus.
E Jesus vai falar também de sinais que antecedem o seu retorno. O que você vê acontecendo? Quando você olha para a história, os sinais muito detalhados e precisos das profecias acontecendo diante de nós. Então elas têm finalidade, só que nós não temos nada a acrescentar em termos de profecias. Porque esse dom era o quê, irmãos? Um dom temporário para a igreja. E nos serve até hoje. Mas um dia ele também vai deixar de existir. Aí tem um outro dom que nós vivemos num país onde talvez a maior quantidade de evangélicos são de pentecostais, os irmãos pentecostais. Eu vim de um berço pentecostal onde as pessoas creem no dom de línguas. Aí eu preciso sempre fazer essa observação. O dom de línguas que se prega, que se ensina, que se pratica em igrejas pentecostais ou carismáticas, é o que se chama de línguas estranhas. Então a pessoa ela vai dizer palavras que ela nem ela entende, muito menos outras pessoas entendem. Então nem mesmo é o dom que Paulo está falando aqui. Havendo línguas, cessarão. Outro termo forte, vai acabar. Existindo línguas, vão cessar. Enquanto Paulo estava escrevendo a carta aos Coríntios, ainda esses dons estavam sendo executados, sendo feitos, praticados. No entanto, depois que o último livro da Bíblia foi escrito, o que aconteceu, irmão? Já não existia mais o dom de línguas. Quando você vai lendo o relato da palavra de Deus, você percebe que esses dons foram deixando de existir. Quando você tem os escritores que vieram depois da Bíblia, os pais da igreja, nenhum deles relata pessoas no culto falando em línguas. Isso deixou de existir. Se não me falha a memória, na história da igreja, o único momento que se tem de supostos dons de línguas foi um tal de Montano, que na verdade acabou gerando falsas profecias por meio de dons de línguas que ele dizia ter recebido e acabou ensinando coisas erradas, que só trouxe divisão e problemas na igreja. Mas de maneira geral, você tem 2000 anos de história. Somente agora, de uns 100 anos para cá, que você tem esse suposto ressurgimento do dom de línguas. No entanto, ele durou apenas no primeiro século. Não dá para aprofundar aqui, nós teremos que tratar disso numa escola bíblica dominical. O dom de línguas era um sinal para os judeus incrédulos e não teve finalidade nenhuma para eles. Porque eles ouviram o sinal do profeta Joel, dos dons de línguas, no dia de Pentecostes, para eles não serviu para nada. Ouviu o hebreu ali sem nenhuma instrução, falando em latim, falando em grego, falando na língua dos africanos e outras línguas de outros povos que estavam ali, dos árabes, sem ter nenhuma instrução. Nossa, mas eu conheço essas pessoas, são pessoas simples, sem instrução. Como que ele pode estar falando em outra língua? Como eu posso entender o que essa pessoa está falando? Então, um dom, irmãos, extraordinário, que teve o seu papel e deixou de existir. Ele envolvia o poder miraculoso de falar em línguas sem aprendizado formal. No estado celestial, haverá apenas uma única língua, eliminando a confusão existente no presente. Existiu o dom de línguas, novamente, para essa situação temporária que nós estamos aqui em obras. Quando você faz uma construção, você não coloca tapumes em volta, mas aquele ali é o muro definido da casa, são as paredes definitivas da casa. O tapume serve para quê, irmãos? Quebrar um galho. Serve só para quebrar um galho. Dom de línguas foi um quebra-galho. Se formos usar um português e uma linguagem mais acessível para nós, foi um quebra-galho. Hoje, ele não tem utilidade para nós. E aí, qualquer pessoa que vem com essa conversa de falar em línguas, você vai notar, irmãos, que vai trazer mais confusão do que mesmo edificação para a pessoa. A pessoa está falando em línguas, mas ela não está entendendo nada. Talvez vai ter uma explosão de emoção, como se vê na prática. A pessoa recebe aquela adrenalina de emoção no meio ali, de onde muitas pessoas estão falando alto e repetindo frases. Passou daquele momento, foi só uma emoção. Já não traz edificação para a pessoa. Então, o dom de línguas cessou. Nós somos cessacionistas. Se você é um batista reformado, confessional, então você é um cessacionista. Como você entende os dons? Que eles cessaram. Dons extraordinários cessaram, irmãos.
Por isso, no nosso culto aqui, nós não vamos ver ninguém falando em línguas. Não vamos ter ninguém se levantando e fazendo profecias, porque esses dons cessaram no primeiro século. Também existe um outro dom extraordinário que cessou, que é o conhecimento. O texto diz: havendo conhecimento, desaparecerá. Esse dom se refere a um conhecimento de mistérios revelados sobrenaturalmente, distinto do conhecimento comum adquirido por estudo. Tem uma frase: para situações extraordinárias exigem meios extraordinários. Você tinha a igreja com a necessidade de pregar o evangelho em todo o mundo de uma maneira poderosa, muito rápida, um grande avivamento na história da igreja no dia de Pentecostes, e assim você tem a propagação do evangelho muito rápida. E uma das ferramentas que Deus usou, irmãos, profecias, línguas e um conhecimento extraordinário que é por meio de um dom. Então a pessoa também, irmãos, não tinha qualquer instrução formal, ou sabia ler, ou sabia escrever, e de repente aquela pessoa começava a receber revelações, ou um conhecimento das Escrituras extraordinário. Ela começava a desvendar coisas da palavra de Deus, porque aquilo era necessário para o impulso inicial do Evangelho. Essas coisas tiveram seu papel muito importante, porque o Evangelho chegou a nós aqui. Nós somos frutos de pessoas que foram usadas por Deus para cumprirem esse dom, para executando esses dons, permitiram que o Evangelho chegasse a nós. Embora o conhecimento adquirido não se perca, o dom de revelá-lo de forma sobrenatural desapareceu no primeiro século. O conhecimento adquirido por revelação está registrado nas Escrituras. Todo o trabalho posterior que nós temos da igreja, principalmente por meio do ministério dos mestres, dos professores, dos homens que vão se afatigar no trabalho de estudo da palavra, em trabalhos de interpretação das Escrituras, ou, na verdade, melhor talvez a expressão de entender o sentido da palavra de Deus, da interpretação das Escrituras, envolve você olhar para o conhecimento que já foi revelado na palavra de Deus. Vocês notaram a importância que nós temos da palavra, irmãos? De olharmos para as Escrituras, para o trabalho que já foi executado, e discernirmos o que já foi feito e o que precisa ser agora estudado, em termos de conhecimento. A igreja agora, existem trabalhos sendo feitos, irmãos, de entender melhor o sentido das Escrituras. E a igreja tem trabalhado coisas muito básicas, como a Trindade, depois desses 2000 anos. Um debate muito grande, uma luta muito grande para defender a doutrina da Trindade, das falsos ensinos, a natureza de Cristo. 700 anos a igreja lutando por isso, irmãos. Num debate, com estudos, com exames das Escrituras, para poder discernir como que é a natureza de Cristo, 100% Deus, 100% homem, sem qualquer mistura. De maneira que você pode pegar a tua confissão de fé, que foi escrita no ano de 1600, e você vai ter essas doutrinas sendo defendidas. A doutrina de Cristo, a doutrina da Trindade, a doutrina da salvação. E hoje, existe um trabalho muito forte, irmãos, sendo feito por homens de Deus, mulheres de Deus também, para tentar entender as doutrinas das últimas coisas, a escatologia. Então, esses ensinos estão sendo feitos, estão sendo esmiuçados por homens de Deus, que trabalham incansavelmente para entender o sentido do conhecimento que já foi revelado nas Escrituras. Vamos pensar nisso, irmãos, numa ilustração. Às vezes eu chego meio-dia em casa, num dia de sol igual hoje, sem nenhuma nuvem. A janela está toda aberta, a porta aberta, e você percebe as luzes ligadas. A gente, como pai de família ou mãe, né, dona de casa, o que você faz? Vai apertando o botão, né, dos interruptores ali, desligando as luzes, porque aquela luz não tem mais nenhum propósito. Agora vamos pensar num cenário diferente. Você acorda à meia-noite, porque você está com sede e precisa ir na cozinha. Se estiver muito escuro, com cortina fechada, sem a luz do sol, você vai precisar ligar uma luz, pelo menos do corredor, para você não bater a cara em alguma parede, em alguma porta, né? Então, irmãos, quando a igreja, vamos pensar nisso, quando a igreja estava nos seus primeiros dias, sem a revelação das Escrituras, nós tínhamos ali o quê? A necessidade dessas ferramentas, desses quebra-galhos, vamos pensar assim, sem querer ser
sem querer desrespeitar os dons, para conduzir a igreja numa época de muita escuridão do conhecimento da palavra. E ainda nós temos a necessidade de muitas ferramentas para nos auxiliar. Algumas já não são necessárias, mas outras ainda são necessárias. Mas vai chegar um momento onde nenhuma dessas ferramentas vai ter utilidade, porque nós vamos estar diante do sol do meio-dia sendo revelado a nós, o amor de Deus revelado na sua plenitude total, de maneira que os outros dons e virtudes já não vão ser mais necessários a nós. E aí Paulo vai começar a apontar para essa realidade e explicar isso. Por que que o dom de profecia, por que que o dom de línguas e o de conhecimento vão acabar, ou acabaram já no primeiro século? E a utilidade deles agora, no tempo presente, até o retorno de Cristo, também um dia vão acabar. Olha o que ele diz, a explicação que ele traz. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Isso revela a nossa condição imperfeita e limitada no presente. Então, a nossa condição imperfeita exige várias ferramentas. Então, precisou de algumas no começo, que foram necessárias para conduzir o trabalho de registro da palavra de Deus, o que se chama de cânon das Escrituras. E agora, depois que o cânon das Escrituras foi completo, nós temos a necessidade de entender a palavra de Deus, de aplicar a palavra de Deus na nossa vida, de entender o sentido das Escrituras, do que está interpretado nas Escrituras pelos homens e mulheres de Deus. E aí você tem essas ferramentas sendo usadas em parte. Uma coisa a gente já sabe, conhece, e outra a gente profetiza. Mesmo os dons inspirados representam apenas uma fração do mistério de Deus, evidenciando que a revelação atual é parcial e insuficiente para o todo que nós necessitamos. O que nós temos hoje de ferramentas não são plenos, porque isso só vai ser pleno, o nosso conhecimento de Deus vai ser pleno quando o amor de Deus se manifestar de maneira plena. Até esse dia chegar, nós temos ferramentas que são muito úteis para nós. Os dons foram concedidos de acordo com a condição humana atual, que é limitada e temporária, servindo como instrumento para a edificação da igreja enquanto ela permanece em um estado incompleto. Apesar de seu valor em si mesmo, esses dons não se comparam ao amor, que é a expressão suprema do caráter de Deus, que vai ultrapassar todas as limitações humanas. Tudo na nossa vida, irmãos, tudo o que acontece, todas as coisas que nós temos em termos espirituais, vão apontar para o amor de Deus como o dom superior. Nós falamos sobre isso um pouco na Escola Bíblica Dominical de manhã. Deus vai nos conduzir aqui neste mundo, como crente, devemos crescer, amadurecer no conhecimento, crescer em maturidade, com qual finalidade? Se comparar com os demais, se julgar superior, nós vimos isso, né? Não. A gente vai crescer em amor. Porque quando a gente olha para Jesus Cristo, enquanto ser humano, e Ele é o padrão para nós, como Ele viveu? Em amor ao seu Pai, aos demais, à igreja. Ele serviu aos demais. E nós vamos crescer em amor, mesmo, irmãos, às vezes tendo dons muito excelentes, Deus nos usando de maneira poderosa onde nós vivemos, com dons maravilhosos que ainda existem. Você vai perceber que nenhum desses dons vai ser comparável ao amor, porque o amor, irmãos, ele é incomparável, o dom do amor é incomparável. Ao colocar o amor em oposição aos dons sobrenaturais, o apóstolo enfatiza que o amor é o bem mais duradouro e valioso. Essa superioridade evidencia que mesmo os dons que edificaram a igreja serão ultrapassados pela perfeição do amor que virá. Às vezes eu me atrevo lá em casa a me intrometer no que eu não sou chamado, na cozinha. E aí eu me esforço para fazer uma coisa, né? E de repente vem a Aline igual um trem passando por cima de mim. Em poucos minutos faz uma comida maravilhosa e você passou ali horas e horas tentando fazer uma coisa e sai uma meleca. Um grude, né? Ruim. Aí você olha para a superioridade daquela pessoa, daquele dom. Eu comparo isso ao amor, irmãos. Talvez as pessoas se gabam tanto, nós vimos isso de manhã,
de ter dons, de ter dom de conhecimento, de ter sabedoria, de fazer tantas coisas. E aí quando vem o amor, nem se compara. Isso fica para trás. Porque o amor é incomparável a qualquer outro tipo de dom ou habilidade que alguém possa ter. Por isso, então, o apóstolo Paulo vai trazer duas ilustrações para descrever, irmãos, o papel dos dons, dos demais dons, no estágio que nós estamos vivendo espiritual, o estágio da igreja. Olha o que ele diz. Essa é uma ilustração muito conhecida, que é a pinçada desse texto para ensinar outras coisas. Nós temos a oportunidade hoje de entender ela no contexto em que ela foi ensinada ou usada. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, o apóstolo Paulo está usando uma metáfora para comparar o desenvolvimento de uma criança ao nosso crescimento espiritual. Quando eu era menino, falava como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O apóstolo ilustra a evolução espiritual da igreja. A igreja está passando por uma transição. Olha para a igreja, vamos pensar assim, no Antigo Testamento. Quantas coisas eles necessitavam, irmãos? Quantas ferramentas eles necessitavam? Por exemplo, sacrificar animais, cordeiros, para representar o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo. Eles precisavam de festas, celebrar festas, feriados, tinham leis cerimoniais, existia ali a circuncisão dos meninos, para representar a aliança especial que Deus tinha com o povo de Israel, e várias outras ferramentas, que quando vem Jesus, essas leis cerimoniais deixam de existir. Então, são estabelecidas poucas, vamos pensar assim, leis cerimoniais são resumidas em duas apenas: batismo e a ceia. As duas cerimônias que nós praticamos na igreja, que são ordenadas por Jesus, substituindo, eu penso assim, uma infinidade de cerimônias do Antigo Testamento. Então, imagine a igreja como uma bebezinha, pequenininha, engateando, precisava de uma série de cuidados. Não é assim com a criancinha? Você precisa colocar numa fralda, segurar com muito cuidado, é só o leite materno que pode ser ingerido, e assim, com muita delicadeza, você põe para dormir, você vai dar banho, a criancinha é toda delicada, de repente vai crescendo, já vai ficando igual o José, já vai conseguindo andar sozinho, daqui a pouco já não precisa usar mais fralda, daqui a pouco já consegue ir no banheiro sozinho, se alimentar sozinho, e assim por diante. Nós estamos passando por isso. Chega a igreja do Novo Testamento, vamos imaginar uma adolescência, né? Uma fase talvez ali pré-adolescência, precisava daqueles dons extraordinários, para que a igreja pudesse ter o impulso de continuar amadurecendo e crescendo, saindo da infância para chegar à vida adulta. E a igreja, no tempo atual, já chegou o tempo da vida adulta dela? Vocês acham que sim ou não? À luz que nós estamos estudando aqui. Não. Ainda vamos chegar nessa etapa. A varonilidade perfeita, a estatura perfeita. Nós ainda estamos passando por essa fase de, irmãos, obras. Ainda tudo não está consumado. Você ainda não tem 18 anos. Você ainda não é um adulto, vamos pensar assim, em termos de história. Mas vai chegar o momento onde a igreja vai ser adulta ou madura. Esse dia vai chegar, eu creio que está prestes a chegar. Essa transição, então, simboliza a passagem do estado de compreensão limitada para a maturidade plena, onde o conhecimento e a revelação de Deus serão perfeitos. Qualquer área de profissão, vamos tentar ilustrar isso também dessa forma. Quando a gente começa na nossa profissão, ou quando você inicia um relacionamento, um casamento, a gente não sabe nada. E você sofre, apanha, porque você não sabe. Mas o tempo vai passando. O que acontece? Você vai aprimorando o teu conhecimento. Isso vai ajudando a você a trabalhar ou agir de uma maneira mais sábia. Porque você vai tendo essas informações, o amadurecimento. Deus tem conduzido a igreja dessa forma, de maneira sábia. O conhecimento, irmãos, de maneira geral, o que ele envolve? O tempo.
o aperfeiçoamento que vai existindo conforme o tempo. Vamos pensar na nossa vida pessoal. A gente não aprende tudo de uma hora para outra. Vamos pensar como que o amor se liga a isso. Você tem teus filhos em casa. Não espere que eles aprendam tudo do dia para a noite. Com muita paciência e amor, você precisa educar os teus filhos com disciplina, com constância na disciplina, mas é uma disciplina amorosa e paciente. Por quê, irmãos? Ninguém aprende nada da noite para o dia. Olhe para a tua própria vida. Olhe para você mesmo. Quantos erros você tem cometido para poder aprender verdades muito simples, coisas muito básicas? E aí a gente vai olhar para nossos filhos, Senhor, se eu pudesse fazer um download, espetar um pendrive no nariz do Isaac, para ele poder passar todos os erros que eu cometi, para ele não cometer na vida dele quando ele chegar na idade jovem. Não é assim que a gente gostaria de fazer, irmãos, com os nossos filhos, os mais jovens? Porque, irmãos, o tempo de vida... Então, às vezes, as pessoas estão buscando atalhos para o conhecimento. Então você vai ver na internet gente vendendo pílula, para a pessoa ter uma inteligência superior. Vou vender esse produto para você aqui, que você vai virar um gênio da hora para outra. E tem gente, com todo respeito aos irmãos aí, carismáticos, que querem usar esses dons extraordinários que foram utilizados como uma ferramenta específica no começo da igreja, querem perpetuar isso, para de alguma maneira, irmãos, ter um atalho para algo que exige o quê? Um esforço contínuo e progressivo, onde você vai aprender com erros e acertos, tentando fazer o que é certo. É assim, irmãos. Então Paulo vai dizer, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando vier o que é perfeito, aqui a igreja, os intérpretes, se dividem em relação ao que significa essa expressão, o que vier, o que é perfeito. Alguns vão falar que está falando de Jesus Cristo em pessoa, outros vão falar que é a igreja, outros vão falar que é as escrituras. Mas, diante do contexto que nós temos aqui, nós estamos falando do conhecimento do amor de Deus. O conhecimento do amor de Deus, irmãos, ele é perfeito. Ele é perfeito agora e é perfeito eternamente. Só que o conhecimento que nós temos desse amor é o quê? Pequeno e limitado. Nosso conhecimento do amor de Deus, embora tão gritante na pessoa e obra de Jesus Cristo, ainda é limitado. Vamos pensar, irmã Aline, você acha que o José sabe o quanto você ama ele? Você acha que ele tem consciência? Do tanto? Não, ele acabou de responder. Não tem consciência do tanto que você ama ele. Uma criança não tem consciência. E mesmo depois que ele vai crescendo na adolescência, não tem. E talvez só vai ter mesmo a consciência quando ele for pai ou mãe. Não é assim? Ou vô ou vó, né? Já ultrapassou, né? A fase de pai já passou para a fase de avô e vó. Aí você vai entendendo o amor que o teu pai teve por você. Entendendo por que teu pai às vezes era chato e você não entendia. Por que teu pai era chato com você. Por que teu pai cobrava você e não deixava você fazer o que você quisesse, ou sair com tais pessoas, ou ir para tais lugares, chegar até uma hora em casa, ou ter que fazer isso, fazer aquilo, uma lista grande no dia a dia de coisas que você não entendia. Conforme você vai crescendo, você vai entendendo o quanto Deus te ama. Grande parte da nossa ignorância envolvendo o amor de Deus, irmãos, é porque ainda não fomos amadurecidos na nossa fé. Ou, melhor dizendo, no nosso amor. Não conseguimos ver o amor de Deus em sua plenitude. Então, mas vai chegar o dia que isso vai acontecer. O que acontece quando a gente começa a entender isso, irmãos? Nós começamos a espelhar esse amor. Quando a gente compreende a maneira como fomos amados, então a gente aprende a fazer o quê com isso? A amar da mesma forma. A refletir esse amor por outras pessoas e até mesmo por Deus. Na nova realidade celestial, não haverá necessidade de profecias, línguas ou conhecimento extraordinário ou inspirado, pois a plenitude de Deus se manifestará em toda a sua glória. Todo essa acúmulo, essas ferramentas que trazem conhecimento usadas lá na igreja,
apontam para o amor de Deus. E essas ferramentas são limitadas, porque são destinadas para um período em que a igreja está ainda em obras. Mas quando a obra acabar, aí sim veremos o amor de Deus sem a necessidade dessas ferramentas. Aí o texto continua: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, porque agora vemos por espelho em enigma. Uma outra ilustração que o apóstolo traz. Vamos tentar entender essa ilustração. Espelho em enigma. Na época do apóstolo Paulo, você não tinha o espelho como você tem hoje, que você vê nitidamente o teu rosto, o reflexo do teu rosto. Era algum tipo de metal que era polido. Mas, por mais que você tentasse polir aquele metal, ele era distorcido. Não aparecia a sua imagem ali refletida de uma maneira perfeita. Então, Paulo diz: porque agora vemos por espelho em enigma. O que a gente vê? O amor de Deus. Você vê o amor de Deus de uma maneira muito limitada, porque a tua capacidade de enxergar o amor de Deus é o quê? Muito pequena, muito fragilizada. Nós falamos, né, irmãos, no começo do culto, o nosso coração é cheio do quê, irmãos? Mágoa, rancor, traumas, tristezas. E nós queremos transferir todas essas coisas ruins por más experiências que nós temos aqui no mundo, e todos nós temos, para Deus. Então, tem pessoas que vão questionar o amor de Deus. Não só ela não entende, como ela questiona. E questionamento, irmãos, é algo muito triste. Porque questionar é você pôr em dúvida, é você julgar que Deus é injusto na maneira como Ele expressa o teu amor por você. Por causa da tua ignorância, por você ver como um espelho, como um enigma, borrado, distorcido o amor de Deus, isso às vezes abre brechas no nosso coração para querermos questionar a Deus. E o caminho de alguém que questiona a Deus, irmãos, é muito triste, porque Deus não é obrigado a responder nenhum dos teus questionamentos. Deus não vai responder questionamento de ninguém, irmãos. Ele vai responder um coração humilde e quebrantado. Olha os Salmos. Olha os Salmos. O salmista estava de que jeito no Salmo 61? Desmaiado de tanta tristeza. Ele não tinha grandes justificativas na carne para questionar a Deus? Tinha. Mas ele fez isso? Não. O que ele fez, irmãos? Humildemente dobrou os joelhos e clamou a Deus. Essa é uma aplicação desta passagem, irmãos. Quando você não entender a maneira como Deus está agindo com você, você não consegue entender que aquilo é amor por você, você não consegue entender que é Romanos 8:28 sendo manifestado na tua vida nos teus momentos de maior dor. Não deixe brecha para questionamento. O que você deve fazer? Dobrar o teu joelho e usar essas ferramentas que Deus usou para você agora. A fé, a esperança. São virtudes que Deus colocou à tua disposição. As escrituras, as profecias, o conhecimento inspirado das escrituras que Deus usou homens e mulheres para registrarem. Você vai usar essas ferramentas para não dar brecha para questionar a Deus. Porque se você ir para o caminho do questionamento a Deus, o teu problema vai se agravar. E a consequência inevitável disso é você se afastar de Deus e se endurecer de Deus. Você vê muitos filósofos, homens sábios segundo o mundo, que se tornaram ateus. Você vai olhar para a história, como dizem a história do grande ateu que criou a teoria da evolução, Charles Darwin. Charles Darwin era um homem que teve um problema na infância. Na infância não, desculpa. O seu filho faleceu. E ele culpou quem por aquilo? Deus. Teve uma mágoa muito grande com Deus. O que ele fez? Qual a brilhante ideia que ele fez? Vou tentar provar que Deus não existe. Para no final da vida morrer amargurado. E assim tantos homens você vê na história, irmãos. Ou até mesmo homens que propagaram o satanismo no mundo. Que no leito de morte, o homem que criou uma igreja de Satanás, é literalmente o nome da igreja, morreu
tendo consciência clara de que estava indo para o inferno, que ele rejeitou a Deus e não se arrependeu dos seus pecados. E você vê isso acontecendo de maneira muito repetida. O homem, por ter mágoas, por não ver suas injustiças e ver injustiça em Deus, em seu orgulho, ele começa a rejeitar o que Deus é, o amor de Deus pela sua vida, para confiar em outros amores. Essa é outra coisa que as pessoas fazem. Por que aquele teu vizinho, aquele teu familiar rejeita Jesus? Ele nunca vai poder negar historicamente que Jesus é amor, que manifestou amor, porque ninguém vai fazer o que Jesus fez. Mas ele rejeita. Por que ele rejeita, irmãos? Porque ele duvida do amor de Deus. Ele questiona o amor de Deus no coração. Que ele busca outros amores. Olha a história do povo de Deus, chamado povo de Deus na palavra. Eu fiz um pacto com você, o profeta sendo usado por Deus. Eu peguei você ensanguentada no deserto. Ninguém queria você, jogada, abandonada. Eu te acolhi, te protegi, te dei o meu nome, te alimentei, te vesti, te enchi de joias. Deus falando do povo dele. Mas você, na primeira oportunidade, me traiu com outros ídolos. Olha para o Antigo Testamento. Vocês me traíram com outros ídolos e se curvaram na primeira oportunidade que vocês tiveram. Por que o povo de Deus tem essa tendência, irmãos? Porque ele não confia no amor de Deus. Ele não se entrega ao amor de Deus. Existe a limitação do que nós vivemos hoje. Nós somos meninos. Mesma igreja, somos crianças amadurecendo, num processo de amadurecimento. Por isso agora nós precisamos do quê? Da fé. Fé no quê, irmãos? No que Deus disse na palavra. É o que nós temos para a nossa realidade atual. Você precisa crer e confiar no amor de Deus por você. E isso, a evidência de que você realmente crê no amor de Deus por você, é que você vai expressar isso com atitudes de obediência e confiança em Deus. Você vai mudar de alguém que não confia em Deus e que está buscando amores aqui no mundo para confiar somente em um único amor, que é o amor de Deus. Porque o amor dele é perfeito. Nenhum outro ser ou criatura ou circunstância vai te amar como Deus te ama. Isso é muito fácil, muito falado por aí. O que é difícil, irmãos? Nós recebermos essa verdade e crermos nela. Porque agora vemos como um espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então eu vou conseguir ver o amor de Deus em mim. Você vai olhar no espelho do amor de Deus. Você vai olhar para Deus e você vai ver o espelho. Porque você vai ver o reflexo do amor dele em você, na tua imagem. Você vai compreender o mistério que foi revelado lá em Gênesis. Deus nos fez a sua imagem. Só que hoje você não consegue ver, porque a imagem que Deus nos fez em amor está borrada pelo pecado, manchada pelo pecado. Então você não vê amor, você vê ódio, você vê outras coisas, corrupção e pecado. No entanto, irmãos, quando Deus fizer novas todas as coisas, você vai ver face a face, olhar o amor de Deus e ver o amor dele em você de uma maneira plena. Atualmente, vemos por espelho em enigma, uma visão obscura e parcial da verdade. No futuro, veremos face a face, com clareza, o conhecimento pleno, permitindo-nos conhecer Deus e a nós mesmos sem as limitações do presente. Essa transformação representa o fim da obscuridade e das nuvens que hoje envolvem nosso entendimento, com a passagem dessas sombras, dessas nuvens, para um dia pleno e eterno, onde Deus vai revelar o seu amor a nós. Assim como o crescimento humano passa da imaturidade infantil à plena capacidade adulta, a igreja passará de um estado de compreensão limitada para a maturidade espiritual em Cristo. E essa promessa deve inspirar os crentes a buscar um crescimento contínuo na fé, abandonando os vestígios infantil e abraçando a plenitude da revelação divina. Aí o texto vai dizer: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Agora aqui, Paulo está agravando o problema.
Está dobrando a aposta. Paulo compara os dons e o amor de Deus, e coloca o amor de Deus num pedestal, numa posição infinitamente superior a dons passageiros temporários. Mas Paulo vai adiante. Agora ele está colocando as virtudes cristãs e comparando elas em relação ao amor. Fé e esperança. Ele vai comparar com o amor. No versículo 13, o apóstolo afirma que permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. O amor é o atributo de Deus que supera não só os dons sobrenaturais, mas também as virtudes da fé e esperança que se destinam a dar lugar a uma revelação direta de Deus. O amor não é apenas um meio, mas o fim último para o qual todas as outras graças convergem, a plena comunhão e deleite em Deus. No estado celestial, a fé se consumirá na visão direta de Deus, e ao termos chegado ao alvo da nossa esperança, restará somente o amor, que continuará preservando a nossa doce comunhão com Deus e uns com os outros. Hoje nós precisamos da fé. É uma virtude, é um dom, é uma virtude que Deus nos concede, a fé. Precisamos ter porque as coisas ainda estão incompletas. A visão do amor de Deus ainda é o que, irmãos? Incompleta. Você precisa crer. Então, nossos filhos, eles precisam nos obedecer, não porque eles entendem tudo, não é assim? Mas porque eles têm que aprender a confiar no pai e na mãe. Meu filho, hoje você vai fazer isso, hoje você não vai poder fazer isso. Ele vai ficar triste por um tempo, vai chorar por um tempo, mas vai ter uma alternativa: confiar no pai. Assim é o estado que nós estamos agora. Mas vai chegar um momento onde não vamos precisar mais fazer disso, dessa confiança, porque nós já fomos amadurecidos para isso. No céu, o amor será aperfeiçoado e manifestado de maneira completa, permitidos que os crentes amem a Deus e uns aos outros de forma perfeita e sem barreiras. Essa é a grande dificuldade, irmãos. Tudo se resume nessa palavra amor. Quando você vai anunciar o evangelho aos perdidos, nós já falamos. E as pessoas rejeitam a Cristo. Elas têm barreiras no coração delas. E mesmo nós, após a conversão, nós caminhamos com dificuldade, irmãos, para confiar no amor de Deus. Nós só podemos avançar na caminhada cristã, porque agora o que Deus dá a nós? O dom da fé. Porque senão, a gente não iria conseguir, irmãos, permanecer no amor de Deus e aguardar o dia em que ele vai se revelar de maneira plena. Embora o texto nos traga uma perspectiva futura e eterna sobre o amor em comparação com os demais dons e virtudes, os crentes são desafiados a cultivar um amor que transcende os dons temporários, focando na edificação mútua e na transformação interior. O amor de Deus é o que nos transforma. É o amor de Deus que vai nos mover a querer ser mais santos, a querer ser mais retos diante do Senhor, a nos entregarmos mais a Ele e a entregarmos-nos ao serviço uns aos outros, no serviço uns aos outros, na entrega em amor uns aos outros. Essa transformação nos prepara para o encontro face a face com Deus, onde a perfeição do amor será plenamente revelada e celebrada. Receba o amor de Deus em Cristo pelo arrependimento e a fé. Permaneça nesse amor e cresça nele, com a esperança de um dia receber a revelação plena do amor de Deus na eternidade. Caminhe com esperança, meus irmãos. Caminhe com esperança no amor de Deus. Cresça, amadureça. Receba isso pelo arrependimento, pela fé e continue crescendo no amor de Deus, aguardando o dia em que você vai ver o amor de Deus face a face sobre você.